atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no ar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem, sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Que o Cristo seja a luz em seu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama ondas da vida. Carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da noite consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem, sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Essas velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Que o Cristo seja a luz em seu lugar. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Nós já estamos chegando por aqui e eu vou te convidando nesse instante a ir se aconchegando neste ambiente fraterno, que é o nosso lar, que é a nossa família, a partir deste momento, quando estamos nos reunindo para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus, refletirmos sobre a boa nova do Cristo. E eu quero agradecer desde já a sua companhia, a sua presença, a sua fraternidade amiga nesse instante, que está junto conosco para mais um Evangelho no Lar da noite de hoje. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que já chegou por aqui. Quero agradecer a Sueli Moraes, de São Paulo. Eu quero agradecer a presença da Maúde, que está conosco, da Luzia, da Vera Lúcia, de Botafogo, da Maria Cristina, da Ida Souza, que está nos assistindo de Marrakech. Olha que interessante, dizendo que lá são 00:40 agora.
seja envolvida aí pelas vibrações do nosso Evangelho no Lar. Agradecer a presença da Eliceia, do Beto, agradecer a presença da Cristiane, desejar boa noite para o Vinícius, seja bem-vindo, boa noite para a Nilce, e eu quero te convidar desde já, o Sandro está chegando aí, meu amigo, a Dora, a Graça Helena, eu quero agradecer muito a presença de vocês, desejando que desde já todos nós consigamos estar reunidos sob a proteção de Jesus para as reflexões valorosas em torno do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. E eu te convido desde já, se você se sentir à vontade, para que você compartilhe a nossa transmissão na sua rede social, compartilhe com os seus contatos no WhatsApp. A maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Hoje nós estamos também ao vivo pelo Instagram Evangelho no Lar, com o Bruno Lourenço. Eu quero agradecer a presença de quem passou por aqui no Evangelho no Lar, desejando boa noite. Francileide, Gabi, Miriam, Russo, a todo mundo que passou pelo Instagram e desejou boa noite. Já chegou mais gente aqui pelo Facebook, chegou a Graça Helena, a Regina, o Albino, seja bem-vindo, grande abraço para você, meu amigo. E todo mundo que está chegando, que ainda não falou um alô, mas que eu já vi que está por aí, nós vamos já iniciar o nosso Evangelho, agradecendo muito a sua companhia e desejando que todos nós, a partir deste momento, estejamos conectados e consigamos formar uma só família, um só lar, para estarmos refletindo juntos em torno do Evangelho de Jesus. Quero agradecer a presença da Vladimar, da Maúde, da Imaculada, desejando paz e luz para todos nós. Hoje eu estou um pouquinho ruim da garganta, com a garganta inflamada, mas nós estamos aqui para perseverar em torno do Evangelho. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Boa noite, Rita. Estou vendo a Nilza de Macaé chegando. Seja bem-vinda. Lembrando todos aqueles que se sentirem à vontade, que compartilhem a transmissão na sua rede social, porque quem sabe nós consigamos chegar a algum coração que esteja aflito neste momento, precisando da mensagem amiga do Evangelho no Lar. Olha, o Pedro está dizendo assim, boa noite, quanto tempo não te vejo? Até parece, me viu, deve ter umas meia hora lá na atividade, no chá beneficente da CEAL, que é a casa espírita que ele frequenta. Agradecer também a presença do seu Luiz e de todos que estão aí. Vamos então iniciar o nosso Evangelho. Eu estou aqui com o livro Fonte Viva, que é um livro de psicografia de Chico sobre a intuição do Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 51, cujo título é Sepulcros Abertos. É um trecho da carta de Paulo aos Romanos, está no capítulo 3, versículo 13. E o trecho da epístola de Paulo diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto. Vamos ver então os comentários de Emmanuel. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhe a garganta em verdadeiro tumulto descerrado. Deixam escapar todo o fel, envenenando quem lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhe partilham a marcha.
tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras comprimidas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolheram, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre inébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Olha, Emmanuel foi assim bastante duro conosco hoje, né? E propondo reflexão do trecho da carta de Paulo aos Romanos, ele nos fez refletir sobre alguns companheiros e às vezes até nós mesmos quando estamos diante de algumas situações da vida em que olhamos para todo lado e só enxergamos azedumes, só enxergamos trevas, só enxergamos sofrimentos e utilizamos a nossa garganta, o nosso verbo, para espalhar essas trevas, para divulgar ou ferir o outro com o nosso verbo. E ele está dizendo que quando nós nos comportamos assim, é como se a nossa garganta se tornasse um sepulcro aberto, né? Um espaço onde o corpo físico é depositado e apodrece, porque estamos usando o verbo que deveria ser usado para consolar, esclarecer, orientar, estamos usando para denegrir, ferir, ofender. Então Emmanuel nos faz um convite bastante severo à reflexão, a fim de que reflitamos de forma profunda sobre a utilidade que temos dado ao nosso verbo, à nossa garganta. Para que nesse espaço maravilhoso de vibração dos sons, das energias, nós consigamos distribuir consolação e amor. E tenhamos aqui um sagrado instrumento de divulgação sublime do Senhor. Veja que reflexão bastante importante, né? E é por isso que eu tenho me esforçado para estar sempre realizando o Evangelho no Lar, fazendo a atividade da prece matinal, porque de alguma forma eu sei que tenho compromissos bastante sérios de existências anteriores e preciso hoje utilizar o meu verbo para instrumento da consolação e do amor. Que você consiga fazer essa reflexão também para dar a mesma utilidade ao seu verbo bendito. Vamos então fechar os nossos olhos nesse instante, silenciarmos os nossos movimentos, tentarmos elevar o nosso pensamento a Deus, trazendo a nossa tela mental algo que nos faça recordar a presença de Jesus, para que nós possamos ir orar, iniciando o nosso Evangelho no Lar na noite de hoje. Vamos dizer assim: Louvado seja, Senhor da vida. Nesse instante, Senhor, estamos nos unindo, nesse momento, acolhendo todos os corações que se achegam, a fim de formarmos uma só família e estarmos juntos, refletindo em torno da Boa Nova e realizando o nosso Evangelho no Lar na noite de hoje. Neste início de atividade, Senhor, desejamos rogar que as Tuas bênçãos se façam, sobretudo no nosso intelecto,
nos permitindo compreender a profundidade da mensagem do Evangelho, mas, sobretudo, Senhor, a extrair preciosas lições orientadoras para a nossa vida diária. Abençoa desde já o nosso lar, Senhor, permitindo com que os mentores espirituais que nos acompanham estejam realizando todas as conexões necessárias neste momento, para que as nossas reflexões se façam e para que, pelo nosso pensamento, consigamos irradiar em torno de nós e envolvendo o nosso lar numa energia de paz, de saúde e de segurança. Abençoa-nos, Senhor, e permita-nos iniciar o nosso Evangelho no lar na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vou agradecer a presença de quem chegou depois. Vamos ver mais quem foram os companheiros que chegaram por aqui. A Rita Alves, seja bem-vinda. Enir Dionísio, seja bem-vinda. Kátia Chaves, seja bem-vinda. Verônica, a companheira que está sempre conosco, seja bem-vinda. Edna Fernandes, seja bem-vinda. Ana Maria, seja bem-vinda. São duas Verônicas que temos aqui, né? Verônica Queiroz e a Verônica, eu acho que é Durans. As duas estão sempre conosco, sintam-se bem recebidas para o nosso Evangelho da noite de hoje. Agradecer a presença aí também da Maria Lúcia, agradecer a presença da Gisele, da Jacira, da Irene, da Jéssica, aqui pelo Instagram. E nós, como sempre fazemos, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de forma continuada, sistemática. Começamos no capítulo 1 e já fizemos todas as reflexões sobre o capítulo 1 e agora estamos no capítulo 2, cujo título geral é O Meu Reino Não É Deste Mundo. Todas as reflexões neste capítulo são organizadas por Kardec em torno do diálogo feito pelo registro de João, no capítulo 18 do seu Evangelho, versículos 33 a 37, quando João registra que Jesus teria dito que o reino dele não é deste mundo. Pois se o fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Então, a partir dessa premissa base, Allan Kardec começa a dialogar conosco. Já estudamos sobre a vida futura, já estudamos sobre a realeza de Jesus, e hoje vamos dar continuidade ao estudo do item O Ponto de Vista. Já estudamos na semana passada o item 5 e hoje vamos estudar o item 6 e 7. Então, se você tem aí o Evangelho segundo o Espiritismo, abra no capítulo 2, item 6, que é quando nós vamos iniciar a leitura. Quero agradecer a presença da Neide Marques, que chegou, da Daniela, um abraço para ela, para o esposo, para os filhos. Que todos que estão chegando aí sejam bem-vindos. Vamos então iniciar a leitura e eu lembro sempre a você que o nosso Evangelho ele é interativo. Nós estamos distantes fisicamente, mas estamos conectados por meio da tecnologia. Então você pode deixar aí no espaço do bate-papo a sua contribuição, o seu enriquecimento ao que estamos debatendo, a sua dúvida, a sua crítica. Sinta-se à vontade. Agradecer a presença da Gil também, dizendo boa noite, meus irmãos queridos. Mais um domingo junto no nosso Evangelho no Lar. Que o seu lar seja envolvido. Viu, Gil? Um grande beijo aí para você. Um abraço para toda a família. Agradecer a presença também da Lúcia Caetano. Vocês vão me ver várias vezes bebendo água porque a garganta está incomodando e eu vou precisar estar sempre bebendo água. Então vamos lá. Item 6, capítulo 2 do Evangelho. Vamos juntos na leitura? Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Se toda a gente pensasse dessa maneira, ter-se-ia tudo na terra, dir-se-ia tudo na terra, periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas.
como nós estamos dando continuidade a um item, é importante que a gente reflita que Kardec, nesse espaço específico do ponto de vista, vai nos auxiliar na compreensão de que toda a nossa leitura sobre o mundo à nossa volta se dá sobre a fundamentação das nossas crenças. E ele, nesse item, se esforça para que nós possamos compreender acerca da certeza inequívoca da vida futura. E diante dessa certeza, que é algo que todos os espíritas possuem, examinar toda a realidade que nos rodeia sob o ponto de vista da vida futura. Muitas vezes nós nos dissemos espíritas, mas todos os acontecimentos que nos acometem, nós examinamos unicamente sobre o ponto de vista material. Esquecemos de que somos espíritas e de que todas as situações devem ser levadas ao exame da crença que nós sabemos que é verdadeira, sincera e absoluta, que é a vida futura. Então Kardec começa a dizer que a partir do momento em que nós vamos fazendo leitura do mundo que nos rodeia, fundamentado no nosso ponto de vista sobre a vida futura, tudo ganha uma nova concepção. Algumas coisas perdem a importância e outras coisas que não eram tão valorizadas ganham mais valor. Então foi isso que nós conversamos em breves palavras no item anterior que fizemos a leitura. Eu vi chegando aí mais gente, a Creuza, a Celinha, a Soledade, sejam bem-vindas. Agradecer a Soledade, compartilhou aí a nossa transmissão. E hoje nós vamos então dar continuidade. Aí logo no comecinho, Kardec continua assim. Se toda a gente pensasse desta maneira, ou seja, pensasse na vida sobre o prisma da vida futura, dir-se-ia tudo na Terra periclitaria, ou seja, todas as questões materiais pereceriam, porque ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Por quê? Porque são coisas passageiras. O que efetivamente compõe o nosso patrimônio eterno são as conquistas espirituais. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar. E embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ele vai falando, entretanto, mesmo com a crença da vida na vida futura, é necessário que nós, que estamos encarnados, tenhamos atenção especial ao cuidado do corpo e à busca por felicidade. Porque nós estamos encarnados e é natural que nós tenhamos o cuidado de zelar pelo nosso bem-estar. Não há nenhum equívoco nisso. Nós sabemos disso. A mensagem espírita ela é exaustiva. Aqui mesmo no Evangelho tem um item que vai nos falar sobre os cuidados do cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então, desejar o bem-estar pessoal não é algo ruim. Agora, desejar o bem-estar pessoal, esquecendo-se da consequência futura de tudo o que plantamos, aí sim vai nos gerar grandes problemas, porque nós passamos a viver exclusivamente pelas conquistas e muitas vezes não respeitamos o espaço do outro, não nos ocupamos de amar o outro, porque pensamos exclusivamente em nós. E aí é que mora o perigo. Mas a busca pelo bem-estar não é algo reprovável, reprochável. Vamos continuar aqui. Ninguém cuida de estar aí, ou melhor, ou menos mal. Não. Ninguém há que, dando um espinho debaixo de sua mão, não a retire, para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas lentes da natureza. E aí aqui Kardec é muito sábio, que ele nos faz refletir sobre as leis divinas, né? Lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Kardec elenca 10 leis que, segundo a ótica dos espíritos que o orientavam, seriam as leis divinas.
E lá ele esculpe a lei de progresso e a lei de conservação. Então veja, cuidar do corpo, cuidar do bem-estar pessoal está embutido na lei de progresso, na lei de conservação. Né? Nessas leis que nos fazem atentar pela preservação da nossa vida física e imortal. Aí vamos ver o que ele continua dizendo. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo deste modo aos desígnios da providência que, para tal fim, o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Aí ele vai inserir a chave da questão. Cuidar do corpo, cuidar do bem-estar pessoal não é nenhum erro. Entretanto, cuidar do bem-estar pessoal sem considerar a vida futura vai nos levar a viver exclusivamente para o corpo. Do contrário, aqueles que pensam de forma diversa, que compreendem que a vida futura é uma realidade segundo a qual nós não vamos conseguir destruir, nós passamos a exercer a vida de forma diferenciada, porque sabemos que tudo aqui, primeiro, é passageiro e que todos os nossos insucessos nos serão, no futuro, objetos de novas oportunidades. E que as nossas conquistas, o nosso equilíbrio emocional, vai nos render frutos futuros. E aí a gente passa a dar menos valor, porque o que é o sofrimento momentâneo diante da vida imortal? O que é as dificuldades e aflições de agora diante da realidade da imortalidade? É como se nós estivéssemos comparando um milésimo de segundo com 1000 horas, 1000 anos. Perde a insignificância, né? Como uma pequena gota num grande mar. Perde a sua importância. Ela está ali, ela faz parte do contexto, mas no coletivo, porque de forma individual, aquele sofrimento, aquela aflição, perde a sua importância. Eu vou mandar um beijo para toda a família Domingues que está me assistindo aí, nos acompanhando. Para o Vitor, para a Ellen, para a Valentina e para o Vitinho. Um abraço para o Vitinho, viu? Tio Bruno está aqui, muito feliz que você está por aí me assistindo hoje. Vamos continuar então a nossa leitura? Agradecer a presença da Silvia Gomes também, seja bem-vinda. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrestres. Olha que interessante, né? Kardec falando de forma categórica. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrestres. Agradecer a presença do Dinarte, que está aqui acompanhando pelo Instagram. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Porque seria nós estarmos dando valor para aquilo que daqui a pouco vai acabar e esquecendo de cuidar daquilo que é eterno. Veja, a gente vai dar valor para algo que vai durar alguns segundos e deixando de valorizar aquilo que é eterno, que é a alma. Contra tais abusos é que se presumem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico, que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentrem na vida terrestre assemelham-se ao pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. E aí Kardec propõe uma analogia, né? Uma pessoa que é milionária e perde 100 reais, não se desespera, aquilo para ela não é nada. Agora, a pessoa que é pobre, não tem nada e perde R$1, fica desesperada. Né? Claro, se não cultivou em si as virtudes da resignação, da paciência. Eu gosto muito de uma expressão que um companheiro muito querido, um grande divulgador da mensagem espírita, Gerson Simões Monteiro,
sempre utilizava na sua palestra. Ele sempre dizia assim, olha, quando nós fazemos palestra espírita e damos exemplo, fazemos comparações, nós estamos falando para a galera. Porque toda regra há exceção. Mas nós não estamos tratando das exceções, nós estamos tratando da maioria. Então estamos falando para a galera. Então, para a galera, aquele que é rico, milionário e perde 100 reais, para ele aquilo não é nada. Por quê? Por que ele vai se desesperar que perdeu 100 reais se ele tem ainda uma fortuna? Agora, para aquele que nada tem e perde o que tem, aquilo tem um grande significado. Ele se desespera. O que Kardec está nos fazendo refletir? Kardec está nos conduzindo na reflexão de que nós temos que lembrar que somos donos de um patrimônio imortal. Olha que interessante. Esse simples exemplo, esse exemplo bobo que Kardec inseriu aqui, mas que tem uma profundidade de análise muito grande, que Kardec está dizendo assim, todos nós somos donos de uma grande fortuna. Todos nós somos proprietários de um grande patrimônio, que é a vida imortal, que nada, nem ninguém, nem o tempo irá nos tirar. Nos foi dada por Deus e ninguém, depois que a vida imortal nos foi oferecida, ninguém irá nos tirar. Ou seja, todos nós somos espíritos bilionários de patrimônio imortal. E aí, você vai se desesperar diante de um sofrimento momentâneo, esquecendo que você tem um patrimônio muito superior, que aquilo, se comparado ao patrimônio que você tem, que é a vida futura, não significa absolutamente nada. É isso que ele está nos fazendo refletir aqui. A Neuza, que eu acho que é a Neuza lá de Petrópolis, está sem a fotinho dela aqui, mas eu acho que é, ela está dizendo assim, dar valor à vida material e não espiritual é como não ter como servir a Deus e a Mamon. É exatamente isso, ela está propondo aí uma reflexão, porque às vezes a gente dá mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais, do que às coisas divinas. Vocês vejam, antes de Kardec falar sobre isso, ele falou que é preciso que a gente se ocupe de nos proporcionar bem-estar. Ele não está condenando a nossa busca pelo bem-estar. Veja que interessante, né? Até a construção coloquial de Kardec. Primeiro ele valoriza o cuidado, a busca pelo bem-estar, depois ele condena os excessos e depois vai dizer que nós temos que dar valor ao que é mais importante, que é o patrimônio divino, o patrimônio imortal. E a Neuza está dizendo, sou eu mesmo. Isso aí, Neuza, muito obrigado pela sua presença. Vamos então para o item 7. Vamos lá? Acompanha aí comigo a leitura e eu agradeço aí a contribuição da Neuza e se você quiser contribuir também, sinta-se à vontade. Vamos para o item 7. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. E aí Kardec começa a falar até de forma poética, né? Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Olha que interessante, Kardec falando, o Espiritismo contribui muito quando nos esclarece sobre a vida futura, porque ele dilata o horizonte, né? Aquela limitação que nós tínhamos de 80, 90, 100 anos que seja, aquilo se abre, é como se nós tivéssemos aberto um grande portal que nos presenteia com a imortalidade da alma. Então o Espiritismo dilata o horizonte, desfaz aquela visão acanhada, porque nos leva a refletir sobre a continuidade da vida e todo o patrimônio que nós temos já conquistado de existências anteriores que vivemos e que iremos ainda conquistar em existências futuras. E aí nós não vamos nos prender aqui com algumas
perdas que tivemos e ficar num mar de lamentações, num ciclo vicioso, se vitimizando, se entristecendo e deixando de ganhar o campo para fazer o trabalho necessário para as conquistas que nós ainda temos condições de amealhar. Olha que interessante. Por isso a vida futura é uma realidade que nos impulsiona, que nos traz esperança, que nos incentiva a vencer as dificuldades diárias, sejam elas quais forem. Sejam dores físicas, dores emocionais. Por quê? Porque ela nos faz perceber assim, olha, o que você está tendo agora é dolorido, é sofrido, mas isso não significa nada, porque você é um ser imortal. Você tem uma vida futura toda pela frente. Passa por essa dor sem sofrer desequilibradamente, porque você haverá de conquistar um grande patrimônio na vida futura. E aí, a Mara Lúcia Cordeiro, muito obrigado pela sua contribuição, ela diz assim, não podemos confundir bem-estar com vaidade. Exatamente isso, ela materializou o que nós estamos falando, né? A busca pelo bem-estar, cuidado do corpo, em estar bem consigo mesmo, é algo. Agora, quando a gente busca de forma excessiva isso, até uma forma de competição com o outro, aí nós estamos resvalando para a zona da vaidade. Isso realmente é ruim. A Kátia disse, ela nos renova incessantemente. Eu acho que é a vida futura, a mensagem do Espiritismo, né? A Georgina de Mauá está dizendo, boa noite, Bruno, boa noite. Georgina, que Deus te envolva aí no nosso Evangelho no Lar. Vamos continuar então um pouco mais? Faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros os seres. Olha que interessante, Jesus diz assim, um dia seremos um só rebanho e um só pastor. Como que eu vou construir uma família com alguém que eu nunca vi, que eu nunca convivi? Então, a crença da criação da alma no instante do nascimento, ela acaba com as nossas relações anteriores, com as experiências que nós deveríamos ter por meio das sucessivas vidas. E isso dificulta, então, essa relação amorosa, fraterna, no sentido de executar a proposta de Jesus de conquistarmos, né, de nos tornarmos uma só família, um só rebanho. Entretanto, a crença na vida futura, e quando falamos vida futura, se existe vida futura, existiu vida anterior, ela nos entrelaça por laços mais fraternos. Porque é sinal de que nós já tivemos a oportunidade de conviver em existências anteriores, estamos convivendo nessa, vamos conviver em outras, e cada existência vamos experimentar estar em diálogo com outros espíritos, estreitando esses laços de fraternidade, para que no futuro, depois de vivenciarmos, experimentarmos relações com seres mais diversos, nós consigamos ter desenvolvido por todos laços efetivos de amor. Olha que interessante. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. E aí Kardec vai dizer de forma clara, né, que Jesus não podia falar de forma tão clara sobre essas questões ao seu tempo, porque o povo ainda não tinha maturidade para compreender. Da mesma forma que você não vai ensinar para uma criança do primeiro ano do ensino fundamental equações matemáticas que ele vai aprender lá no ensino médio. Por quê? Porque ele ainda não tem maturidade, ele precisa conquistar um saber anterior para conseguir compreender as questões mais complexas,
né? E aí é exatamente isso que Kardec está dizendo. Jesus não podia falar tão claramente acerca dessas coisas porque o povo ainda não tinha maturidade do saber para compreender muitas dessas verdades. Então nós terminamos o estudo neste item. A partir da semana que vem nós vamos entrar em instrução dos espíritos. Vamos para o item Uma Realeza Terrestre. Então já te convido desde já a estar conosco, porque essa passagem de Uma Realeza Terrestre, que encerra o capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma narrativa pessoal muito interessante de uma rainha da França, que merece bastante reflexão. Tá bom? Então eu já te convido aí desde já a estarmos juntos na próxima semana para refletirmos sobre esse capítulo. Agradecer a presença de quem está chegando agora no finalzinho, a Júlia, a Débora, a Solange. Lembrando que o Evangelho ele fica disponível no Facebook, a gente sempre deixa os vídeos salvos lá. E também estamos postando todos os vídeos no YouTube. Tem alguns companheiros que não têm Facebook e dizem assim, a gente não consegue assistir. Infelizmente eu não sei fazer ao vivo no YouTube. Então eu faço no Facebook. Depois eu baixo, faço o download do vídeo e posto no YouTube. E aí quem não tem Facebook tem a oportunidade de assistir ao longo da semana o estudo do domingo. Tá bom? Então eu peço aí a contribuição de vocês também nessa divulgação. Eu vou ler aqui mais uns 2 comentários que surgiu. A Neuza diz assim, ainda hoje aprendemos com a codificação que o Livro dos Espíritos, muitas vezes, ele responde que não tem palavras que possamos entender. Verdade, às vezes os Espíritos falam, olha, vocês ainda no vocabulário de vocês não tem uma palavra que consiga entender isso que vocês estão perguntando, por conta da nossa pobreza intelectual. A Mara Lúcia diz, esse entendimento universal da fraternidade entre nós, entrelaçando vidas, é muito interessante e acolhe as nossas almas. É exatamente isso que Deus pensou quando construiu essa relação nossa, né? Essa relação universal. A Mara está dizendo, muito lindo esse ensinamento, obrigado Bruno, eu que agradeço a sua companhia, a sua contribuição. Nós vamos então para o instante final do nosso Evangelho no Lar, e eu quero te convidar nesse momento para o instante da nossa canção, nosso instante musical. É o momento que você tem para relaxar um pouco mais, para a nossa oração final. É o instante em que você tem a oportunidade de correr lá na cozinha, pegar um copo com água, de preferência filtrada, né? E colocar aí do lado, porque nós vamos orar em conjunto. Eu tenho certeza que os espíritos amigos atuam e vão magnetizar, fluidificar a água, trazendo o remédio de que tenhamos necessitando nesse momento. Quero agradecer a presença da Estação Vagas, que está nos acompanhando pelo Instagram. Boa noite, seja bem-vindo. Também a Vânia Magalhães pelo Instagram, seja bem-vindo. Agradecer a Celinha, que está agradecendo a ajuda que recebemos nesse culto. É uma troca, né, que nós acabamos proporcionando. E hoje eu separei aí para o nosso instante musical uma música que é muito interessante, é muito bonita, traz uma mensagem muito profunda de 2 companheiros que já estiveram aqui na minha cidade, salvo o melhor juízo, são mineiros. A canção que nós vamos ouvir hoje e que eu gostaria que você prestasse bastante atenção na letra, nos faz um convite, nos faz o singelo convite para que nós possamos acreditar no bem.
de dizer que ama, que perdoa, que respeita, que sonha. Acreditar no bem é ter a consciência de que é preciso saber tolerar e ter paciência. Acreditar no bem é fazer da nossa vida uma porta num beco sem saída, para que com a paz possamos nos encontrar. Acreditar no bem é saber que não tem fim, que tudo que se planta formará um jardim de corações que saberão no bem acreditar. Acredite no bem, pois ele existe. Ele é forte demais e vai vencer. Porém não basta apenas crer, é preciso lutar e defender. E por isso conclama a Deus meu Pai, dê-me forças pra nunca esmorecer. Perante tudo que vou ver, abençoe e ilumine o meu ser. Acredite no bem, pois ele existe. Ele é forte demais e vai vencer. Porém não basta apenas crer, é preciso lutar e defender. E por Olha que interessante, né? Um convite para que nós não venhamos a desanimar, a desfalecer durante as lutas, as dificuldades, que a gente acredite no bem, né? E essa é a proposta. Quero agradecer muito todo o carinho que vocês expressaram aqui durante a oração, a Maúde desejando paz e harmonia a todos, a Mara Cordeiro, o Albino dizendo que o pessoal do Joana de Anjos está sempre presente, a Kátia, a Cristiane, a Márcia Baraveni, acho que é assim, eu vi a Celinha, e Enilda também. Então é muito carinho que a gente expressa, a Josi, a Celinha, Lulimar que chegou aqui, Janete Santiago, Eliceia, Jussara, todo esse carinho que vocês expressam aí uns pelos outros. É isso que mostra que efetivamente nós estamos trabalhando para construir aí esse único rebanho sob a condução de um único pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então para a nossa oração final e eu vou te convidar nesse instante mais uma vez a fechar os seus olhos, tranquilizar-se aí e colocar toda a sua energia, a sua vibração no seu lar, no copo com água que você reservou aí, para que os espíritos amigos venham nesse instante da oração nos atender, nos acolher, né, nos medicar, quem sabe. Então eu te convido mais uma vez nesse instante a fechar os seus olhos para que nós possamos orar a Jesus nesse momento. Amigo Jesus, Mestre incomparável, Supremo Senhor das nossas vidas, aqui estamos, Jesus, mais uma vez, ao final do nosso Evangelho no Lar, para agradecer-te as bênçãos generosas que a Boa Nova nos traz ao coração.
Hoje, Senhor, fomos incitados a estarmos refletindo sobre a necessidade de examinar a vida e tudo aquilo que experimentamos sobre uma outra ótica, sobre um outro ponto de vista. Fomos convidados, Senhor, a olhar pelas situações com a lente da vida futura, entendendo que tudo o que estamos experimentando aqui é passageiro e passará. Por mais dolorosa que seja a tempestade de agora, ela, se bem vivida, dará lugar no futuro ao céu esplendoroso. Por isso, Senhor, estamos aqui orando juntos nesse momento. São muitos corações amigos que estão conectados, Jesus, desejando gerar uma corrente de energias de paz, que percorram todos os lares de todos esses amigos que partilham conosco nesse instante sagrado de reflexão. Rogamos, Jesus, que Tu permitas que os espíritos amigos que nos assistem, que nos acompanham, manipulando os melhores fluidos que são gerados pela união dos nossos pensamentos, jorrem sobre o copo com água que aqui está, que está no lar de cada companheiro, as bênçãos espirituais, capaz de transformar um simples mineral em uma dádiva medicamentosa. É o que nós te pedimos, Senhor, rogando que Tu nos atenda nesse pedido sincero, singelo, auxiliando-nos assim, Jesus, a recompor as nossas energias físicas, a termos uma noite agradável e a experimentarmos uma semana aonde vamos exercitar o olhar sobre cada situação, sobre o ponto de vista da vida futura. Abençoa-nos, Senhor, e nos permita encerrar o nosso Evangelho no Lar na noite de hoje, guardados e mantidos na Sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Você que me acompanhou pelo Instagram, pode divulgar essa novidade. Estamos pelo Instagram também todos os domingos, às 21h30. E você que me acompanhou no Facebook. E eu lembro sempre que é muito importante que você ajude a divulgação da nossa atividade. Às vezes alguns companheiros assistem a transmissão. Olha, Silvana de Porto Alegre, um grande abraço. Às vezes alguns companheiros assistem a transmissão, mas ainda não seguiram a página. Então clique aí em seguir o nosso Evangelho no Lar com o Bruno Lourenço, tanto no Facebook quanto no Instagram. Porque aí quando nós entrarmos ao vivo, você será notificado. Eu também realizo todos os dias pela manhã, entre 6h30 e 7 horas da manhã, uma prece diária. Você me manda o seu WhatsApp inbox, aí pelo Message, e eu vou te inserir numa lista de transmissão. E aí todos os dias você vai receber uma oração que eu acabei de fazer naquele momento. E aí naquela correria do início do dia, você coloca um fone de ouvido, vai tomar café, vai no transporte, ouvindo a nossa oração e entrando em sintonia, em comunhão com o Pai, porque nós devemos em tudo louvar ao Senhor, estabelecendo essa comunhão com Ele. E também eu lembro aos companheiros que ainda não sabem que nós estamos fazendo um programa de TV espírita, numa TV local aqui da cidade de Magé, na Rede TV Web Mais TV Arte HD, que está disponível tanto na TV aqui para a região de Magé e pela Sumicity. Só você procurar TV Arte lá na Sumicity, caso você tenha a Sumicity como prestadora de serviço de TV. Também pelo site da Rede TV Mais e no YouTube. Procura lá, Virtude Espírita. Já disponibilizamos 2 programas. Essa semana vai ao ar o 3º programa. E nós precisamos muito que você nos acompanhe, que você se inscreva e assine o sininho no canal do YouTube da Rede TV Mais, para você ser notificado todas as vezes que nós estivermos
postando um novo programa lá, que você compartilhe com a sua rede de amigos, que você nos ajude, porque essa ajuda é o melhor que você pode oferecer pela doutrina espírita, porque aí estaremos juntos levando consolação, carinho, orientação àquele que porventura esteja perdido pelas experiências da vida. Agradeço muito, imensamente a sua companhia, desejando que o Mestre Jesus envolva o seu lar. E lembre-se sempre que nada deve nos perturbar, nada deve nos amedrontar, porque tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Que Deus abençoe o seu lar e o seu coração. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir.